Então, vamos começar. Eu primeiro queria dar bem-vindo a todos aí, a nossa mais uma atividade da academia. Dizer que hoje nós temos a honra e a alegria de receber a professora Ana Maria Malik, que é uma renomada consultora, renomada professora, uma das pessoas mais brilhantes de estudos e de prática na área de saúde. Ela combina uma experiência valiosa tanto na área acadêmica como na área profissional, né? De direção de hospital, direção na área pública, né? É uma experiência que pouca gente tem, quase única no Brasil, né? Então, nós temos muita felicidade de recebê-la aqui, né? Eu já discuti ela várias vezes, é sempre uma alegria estar com ela, né? Nós conhecemos há muitos anos, né? Desde os tempos lá do seminário da UPAS, né? Eu me lembro, já tem, não vou dizer quanto tempo, já seria uma denúncia, mas não pode falar para ela. Então, mas eu posso dizer que foi antes do SUS, professor. Então, mas eu queria pedir só o nosso diretor administrativo, o acadêmico Carlos Roberto, fazer uma apresentação da professora Malik. Pois não, professor. Olha só. A doutora Ana Maria Malik é médica pela Faculdade de Medicina da USP, é mestre em administração pela FGV e AESP, doutora em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, professora titular da FGV e AESP, do Departamento de Administração e Recursos Humanos, acadêmica eleita da Academia Brasileira de Qualidade, acadêmica eleita para a Academy of Quality and Safety in Healthcare, membro da Comissão de Saúde do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, coordenadora do FGV Saúde, conselheira da Associação Latina para Análise de Sistema de Saúde, coordenadora da linha de saúde do mestrado profissional em Gestão para a Competitividade na FGV e AESP. Professora, a palavra é sua e queria dizer que a academia tem uma grande honra em recebê-la como palestrante. Muito obrigada, eu queria agradecer muito pelo convite. O nome que eu acabei dando para essa palestra foi Quem tem medo da gestão em saúde. E aí eu comecei a pensar, quando eu estava preparando, estava pensando que, na verdade, com medo estou eu hoje de falar aqui na frente de tão ilustres colegas, né, que estamos interessados em administração e, a rigor, em saúde também. Mas aí eu acho que vale a pena até... eu tenho alguma prevenção contra expressões tipo nariz de cera. E uma delas é zona de conforto. Eu fico muito nervosa quando alguém começa a falar precisa sair da zona de conforto, precisa sair da casa. Então, estar com medo é até bom, porque me tira da zona de conforto. Então, o professor Paulo Mota estava comentando antes sobre como é que está sendo o retorno, né, à atividade presencial na nossa vida de todos. E, enfim, é muito interessante, é muito agradável, mas, na verdade, em casa acaba sendo mais confortável. Então, é um jeito novo de fazer uma coisa que se sempre fez. De qualquer forma, eu acho que tem que considerar que o medo é uma emoção absolutamente natural. E, na verdade, o medo nos mantém vivos. Quer dizer, uma criança pequena que não tem a noção do que precisa ter medo, corre o risco de botar o seu dedinho num buraco de tomada e tomar um choque, né? Uma pessoa na minha idade já olha para uma tomada. Eu, por exemplo, a pessoa física, fico muito nervosa quando eu tenho qualquer tipo de contato com coisas elétricas, porque eu sempre acho que vai ter um problema. Por isso que eu brinquei há pouco, que para mim é um jeito bom de lidar com o computador é a tecla do on-off. E aí, o medo aparece quando nós consideramos que existe uma possibilidade de sofrermos dano por alguma causa.
né? E por isso, o desconhecido, a gente não sabe o que vai nos trazer, nos causa medo. E quando eu estava, de novo, preparando essa apresentação, eu lembrei da história do Mágico de Oz. E no Mágico de Oz, interessante porque quem era medroso era o leão. E o espantalho, que em tese é colocado para assustar nas lavouras, o espantalho que não tinha era cérebro. Então, às vezes, a gente tem que pensar que não ter medo pode ter a ver com a ausência de cérebro. Porque todo mundo tem medo, e as pessoas têm medo do que existe e do que não existe. E essa é uma sensação complicada. Agora, por que eu fiz essa introdução? Porque a minha primeira pergunta é: será que existe administração em saúde? Existe uma série de questões que estão que permeiam, né, esse conceito. O primeiro deles é se administração é um substantivo ou um adjetivo, e se saúde é um administrativo, é um adjetivo ou um substantivo. E, na verdade, é interessante porque há quem duvide da existência da administração em saúde. E ela, de fato, assusta quem a conhece ou não, e quem não a conhece. Às vezes, ela não assusta, ou ela é ignorada, ou tem gente que finge que ela não existe. O mundo mudou desde a época em que eu conheci o professor Paulo Mota, que foi antes do SUS. Mas quando eu comecei a estudar administração, e eu comecei a estudar administração já pensando na sua aplicação em saúde, os colegas da área da saúde, o professor Marcos mencionou que ele tem junto a si uma filha médica e uma filha fisioterapeuta, se eu não me engano. Então, as pessoas da área da saúde, 30 anos atrás, costumavam dizer, primeiro, tem gente que diz isso até hoje, que saúde não tem preço. E a outra coisa, e isso eu me lembro claramente numa aula de marketing, as pessoas diziam que mercado é para peixe, não para a área da saúde. E quando começou o assunto, por exemplo, da regulamentação de planos de saúde, em que se começou a dizer que não podia descartar um candidato a beneficiário porque ele tinha, sei lá, hipertensão, diabetes ou uma idade acima dos 60 anos, as pessoas que defendiam a fase anterior sem regulação diziam que, claro, aceitar um doente é como fazer seguro de carro batido. Então, esse tipo de conceito, esse tipo de aplicação pouco crítica de alguns conhecimentos da área de gestão à área da saúde acabavam provocando preconceitos de parte a parte. Outra coisa que eu tenho ouvido, mas a interpretação poética agora é minha, é que a gestão em saúde pode ser como a felicidade, porque ela sempre está onde nós a pomos, mas nós nunca a pomos onde nós estamos. E eu estou falando disso em função das organizações de saúde que eu conheço. Quer dizer, eu conheço muitas, existem aquelas onde tem muito. Agora, a questão é, quem é que tem medo, na verdade, não da gestão em saúde, mas quem é que tem medo da gestão da assistência à doença? Porque isso é um assunto que é pouco discutido quando se fala em gestão em saúde. Na verdade, quando a gente fala em gestão da saúde, a gente deveria estar preocupado com manter a saúde da população, manter a saúde do cidadão ao máximo. E não necessariamente em nos preocupar apenas
quando a saúde falha. Então, tem um livro de um autor inglês, um lord, claro, Sir Nigel Crisp, que foi do National Health Service, do NHS, e o livro se chama Health is Made at Home, Hospitals are for Repairs. Ou seja, a saúde a gente faz em casa. Os hospitais a gente tem que frequentar quando alguma coisa quebra, quer dizer, praticamente uma oficina mecânica. E esse conceito é um conceito que eu considero muito adequado, principalmente no século XXI, em que se sabe muito mais do que se sabia antigamente sobre, digamos, o contínuo saúde e doença. Então, embora se fale em gestão da saúde, o que se faz mesmo é a gestão, não da doença, mas da assistência à doença, tentando descobrir, em alguns casos, quais seriam os pontos de equilíbrio financeiros. Quer dizer, quando se fala em sustentabilidade, muito mais do que pensar nos objetivos sustentáveis, né, do desenvolvimento sustentável, se pensa na sustentabilidade da organização ou do sistema de saúde. Então, quando se ouve críticas, por exemplo, tanto ao SUS quanto ao não sistema estadunidense de saúde, se diz que eles são insustentáveis, mas eles são insustentáveis, entre outros motivos, porque pensa-se pouco na saúde, em mantê-la, pensa-se no limite em como recuperá-la. Agora, quando a gente pensa em gestão da saúde, seria muito razoável falar nos determinantes sociais da saúde, ou da doença, né? Ou seja, falar de gestão urbana. Quer dizer, quando a gente tem violência urbana, o pronto-socorro pode ficar feliz, porque certamente receberá pessoas que padeceram de uma condição aguda, sobre a qual tem pouco controle, e hoje em dia parece que as pessoas já têm chegado sem necessidade de assistência, porque já mudaram de plano. E não de plano de saúde, né? de plano de existência. Então, na verdade, alguns critérios, como, por exemplo, os objetivos do desenvolvimento sustentável e os determinantes sociais da saúde e da doença, são muito menos ensinados do que seria desejável. Eu tenho visto, inclusive na Fundação Getúlio Vargas, entre os muitos alunos com quem eu já trabalhei, que existe uma percepção bastante diferente entre as pessoas que querem conhecer as técnicas de administração para fazer cuidados mais eficientes, ou, desculpa, uma organização mais eficiente, na qual até ocorrem cuidados, mas não necessariamente os cuidados são centrados no que o paciente precisa, mas sim naquilo que a organização precisa para se sustentar, e gente que pensa que, mais uma vez, a partir do momento em que eu estou doente, o sistema de saúde deve servir para me curar, assumindo que isso seja possível. Quer dizer, no século XXI, mais uma vez, a gente sabe que curar é cada vez mais difícil. Quer dizer, para fazer mais um jogo de palavras com o inglês, não é mais cure que se busca, é care. Agora, você pode care em função da doença e você pode care da saúde. Então, quando você, por exemplo, vai se preocupar com vacinação, você está falando em cuidado com a saúde. E não é por outro motivo que é muito comum as pessoas errarem
em alguns verbos que atribuem, seja ao substantivo saúde, seja ao substantivo doença. Então, tem gente que fala em prevenção da saúde. Pelo amor de Deus, não previnamos a saúde, previnamos a doença, promovamos a saúde, né? Mas as pessoas, inclusive alunos meus, que eu já avisei, que se eu os pego na vida trocando os verbos, eles terão de se haver comigo, porque como assim? Tudo tem limite. Então, é importante a gente pensar que as organizações de saúde já foram definidas, por exemplo, pelo Mintzberg, como burocracias profissionais. E as burocracias profissionais têm aquela questão dos profissionais. Na área da saúde, os profissionais, sejam eles médicos, às vezes enfermeiros, pessoal de reabilitação, como físio, fono, TO, essas pessoas estão no núcleo profissional que, com muita frequência, fazem questão de ignorar deliberadamente, às vezes simplesmente desconhecer, se sobrepor e até participar, se for o caso, da gestão. Mas é muito comum, cada vez menos, mas continua sendo muito comum, nós temos no Brasil um número em torno de 6.000 hospitais, então, digamos que uns 200 desses 6.000 são preocupados com gestão e com sustentabilidade nos dois sentidos, mas nos outros as pessoas acham que o papel do administrador é basicamente assinar papel e não atrapalhar, o que não é justificável quando a gente discute que existe vida inteligente na administração. Hoje eu costumo falar isso brincando. Houve uma época, há 10 ou 20 anos, em que eu fazia essa pergunta e as pessoas olhavam para mim como se eu estivesse perguntando a sério. Porque, para quem não conhece, é a mesma coisa. Eu não entendo nada de automóvel. Então, para mim, carro é uma coisa tranquila. Desde que ele não me deixe na mão no meio do caminho, está tudo certo. Então, para quem não conhece a administração, também é uma coisa tranquila. E aí as pessoas trabalham com aquilo que você compra, consome o mais rápido possível. E aí tem uma discussão, na minha opinião, bastante bizarra, que é quem pode ser o administrador da saúde. Porque é a gente que diz que o administrador da saúde tem que ser um profissional da saúde, o que não faz o menor sentido. Ele tem que ser alguém que tem alguma ideia do que acontece na organização de saúde, mas na época reclamava-se muito quando o Zé Serra foi ministro da Saúde do Fernando Henrique, ele foi um bom ministro. E quando no governo do Lula, o Palocci, que era médico, foi ser ministro da Fazenda, dizia-se que era a vingança da economia, da saúde contra a economia. Mas, na verdade, as pessoas são capazes de aprender, eu acredito. Principalmente se, vamos combinar que medicina não é uma ciência, assim como administração não é uma ciência. Nós estamos falando de corpos de conhecimento. Tem uma questão que eu considero interessante, que quem me alertou para isso foi uma pessoa que estuda epistemologia, mas que assim, não existe uma ciência chamada saúde. Existem diversas chamadas ciências da saúde, mas a saúde não é uma ciência. E o jeito mais fácil de entender isso é quando a gente pensa que, por exemplo, a pessoa que se forma em enfermagem, em medicina, em farmácia, não se forma em saúde, ela se forma em medicina, enfermagem ou farmácia. Assim como a pessoa que se forma em direito não se forma em justiça. Mas, em tese, justiça é o que se busca
na Faculdade de Direito. Quer dizer, isso pensamos eu e quem mais acredita no fabuloso mundo de Bob. Mas enfim. Então, é importante ter clareza de que quem pode ser gestor em saúde é quem quiser e quem aprender, e quem estiver disposto a defender o setor no qual trabalha. Tem uma outra pergunta que eu considero absolutamente bizarra e que a cada vez as pessoas fazem mais e com mais estereótipos na mente, que tem a ver com, mas o que falta na saúde do Brasil? Falta gestão ou faltam recursos? Faltam ambos. Quer dizer, existe um desconhecimento e existe um desperdício brutal, mas o desperdício brutal começa no excesso de repetições que se fazem. Então, quando a gente discute qualidade, a gente fala em retrabalho, a gente está falando em desperdício, a gente está falando em duplicação. Quando se fala o grande diagnóstico que hoje em dia todo mundo faz com relação aos sistemas de saúde no mundo e ao SUS em especial, é que é um sistema fragmentado. E como um sistema fragmentado, ele acaba requerendo duplicações. Às vezes, as duplicações fazem sentido, mas você fazer um exame aqui e um outro exame lá, porque é legal, porque pode pagar 2 vezes, e esse controle não existe, isso não tem a ver com gestão, isso tem a ver, talvez, com outra coisa. E aí tem um outro conceito que eu tenho percebido que é bastante desconhecido na área da saúde, que é um conceito que, em administração, em geral, se ensina na graduação, mas que, assim, as senhoras e os senhores que estão aí sabem muito melhor do que eu que o fato de alguém ensinar não significa que ele é aprendido. Mas é o conceito de cadeia de valor. Em tese, o conceito de cadeia de valor mostra que as coisas são encadeadas para chegar em alguma coisa parecida com o valor. Olhando para essa cadeia de valor na área da saúde, com muita frequência, olhando como cientista e pesquisadora, eu enxergo um cabo de guerra, porque, na verdade, não é que existe uma busca coletiva pela saúde das pessoas. Existe uma busca individual para os objetivos de sustentabilidade e sobrevivência de cada uma das organizações, de cada um dos elos da cadeia. E se as pessoas não entendem que, por exemplo, o conhecimento é o primeiro elo dessa cadeia de valor, que vai acabar sendo... e que as pessoas acham que isso é tecnologia, que tecnologia é imediatamente transformada num equipamento ou num medicamento, sem considerar que, por exemplo, uma técnica cirúrgica ou uma forma de conversar com um paciente, ou até com um cidadão, para promover a sua saúde, para ensiná-lo ou convencê-lo a se cuidar melhor, isso também é tecnologia, nós vamos ter um problema. Aliás, não, nós não vamos. Nós vimos tendo um problema e já faz tempo. Então, eu estava pensando aqui um pouco nos melhores hospitais de São Paulo e até na Redditor, que é mais conhecida aqui aí no Rio de Janeiro, e eu acho que é importante a gente pensar, e, de novo, precisa saber que o mercado em saúde é um mercado extremamente local. Então, a Redditor, por exemplo, para chegar a São Paulo, precisou comprar os hospitais São Luís, porque ninguém conhecia a Redditor em São Paulo. Aí, em São Paulo, ela entrou como Redditor São Luís. E alguns laboratórios, por exemplo, que foram para o Rio Grande do Sul ou para Curitiba, acabaram adotando o nome das redes conhecidas no local.
Então, pegando alguns dos melhores hospitais públicos e privados de São Paulo, eu acabei percebendo os melhores, né? Eu acabei percebendo que, em março de 2022, na verdade, a profissão que eu mais encontrei foi economista, porque o Pedro Bueno, que é o presidente do DASA, o Fernando Torelli, que hoje é o CEO do Hospital do Coração, e o Paulo Moll, da Redditor, são economistas. Aí nós temos três engenheiros, desculpa, o engenheiro superintendente do Hospital das Clínicas de São Paulo, a engenheira que é a CEO da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e o novo CEO do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo também são engenheiros. E aí, até há médicos. O Hospital Oswaldo Cruz era um engenheiro, agora é um médico. No Fleury's, a nova CEO é uma médica e ela tem estado na capa do Valor, na capa de uma série de outros lugares, e do AC Camargo Cancer Center, porque aí tem isso também, né? As coisas têm que se chamar em inglês para fazerem sentido, mas já tinha sido a Vivian, que tinha sido, desculpa a intimidade, mas ela tinha sido CEO do Fleury, formada na IASP, mas aí depois ela foi para o AC Camargo e hoje ela resolveu ser consultora e dar um tempo. Mas é interessante porque, salvo engano, depois de eu ter sido chamada de moça pelo professor Freitas, ele estava comentando que havia mais moças do que rapazes nesta reunião. E é fato. A área da saúde é uma área extremamente feminina. Só que tem o fenômeno do glass ceiling. E aí, quando tem o tal do teto de vidro, que eu também faço questão de explicar para os meus alunos que não percebem a diferença entre o teto de vidro e o telhado de vidro, porque nós sabemos que são duas categorias de análise bastante diferentes, né? Mas quando chega na hora de ser CEO, isso muda. Mesmo na área da saúde, embora eu tenha até ficado um pouco feliz, né, de ver que já havia mulheres nessas posições, mas de maneira geral, as mulheres na área da saúde acabam ficando no nível de gerência, não vão lá para cima. E aí, eu acho que vale a pena pensar que no setor público, a rigor, eu aprendi, acho que foi com o professor Paulo Mota, se não foi com a professora Ana Campos, que a seleção no setor público serve para oferecer a todo mundo a oportunidade equivalente de servir ao país, enquanto que no setor privado, a seleção serve para escolher a melhor pessoa para o local. Mas, mesmo assim, no setor público, também há certamente mais homens secretários de saúde. Eu nunca ouvi falar de uma mulher ministro da saúde, e agora, recentemente, que Deus me perdoe, mas quando se falou de uma mulher que foram duas candidatas que houve nessa gestão, duas médicas, mas ninguém ficou muito feliz com a perspectiva nem de uma nem de outra, pelo que eu vi na imprensa, porque eu só sei dessas coisas pela imprensa. Agora, é claro que na área da saúde existe uma coisa chamada corporativismo, e eu sei que não é só na área da saúde, mas na área da saúde esse corporativismo é ainda mais pesado, e, portanto, se valoriza as profissões de saúde. Só que, e aí eu me coloco um pouco nessa posição ou nessa condição, profissionais de saúde eventualmente vão virar
gestores e deixam de ser profissionais de saúde. Será que deixam de ser profissionais de saúde? Não, não deixam de ser profissionais de saúde. Pelo menos eu não acho que eu tenha deixado de ser. Agora, existem conhecimentos diferentes que são requeridos. A única grande diferença é que, às vezes, existe a percepção de, quando se fala em gestão de conflitos, da incompatibilidade de objetivos. Então, até hoje, quando eu falava na fragmentação do sistema de saúde ou das organizações de saúde, existe, quando você olha para o desenho organizacional, a linha administrativa e a linha assistencial. E quando a gente olha para essas linhas, sem que haja, isso é a coisa mais antiga que eu conheço, do começo do século XX, quer dizer, Taylor e Fayol mandam lembranças, mas sem mecanismos de coordenação. Então, é claro que existem incompatibilidades de objetivo. Para pegar um exemplo clássico da área da saúde, há gente má no mundo. Não é o meu caso, mas a gente má. Então, a gente que diz que, por exemplo, quando um paciente está no hospital do SUS, então vamos envidar todos os esforços para salvar a sua vida. Quando ele está num hospital financiado por uma operadora de saúde ou até pelo bolso da família, vamos ver qual é o limite de recursos que dá para utilizar. Nenhum dos dois lados vê, de fato, a necessidade do paciente. Então, é completamente diferente você colocar todos os recursos em cima de alguém que, aparentemente, já cansou dessa vida, e outras pessoas que têm toda a condição de sair. Eu estava hoje discutindo casos de transplante. Então, o Brasil é um exemplo clássico de sucesso em transplante, é um benchmark internacional, a nossa fila, etc. Só que a nossa fila já levou em conta alguns critérios, como gravidade, mas, então, hoje em dia, eu estava discutindo isso com médicos, não sei quem está de novo na fila para um transplante renal, mas continua tendo hábitos pouco saudáveis. O que significa, na teoria da probabilidade, que o risco desse órgão não ser tão bem aproveitado. É claro que há pessoas que têm toda a condição para ficar doentes e morrer logo e não morrem, porque existe uma coisa chamada genética. Mas a lei das probabilidades existe, né? Então, em tese, a gente deveria considerá-la quando a gente vai discutir prognósticos. Será que faz sentido essa discussão entre o gestor da área da saúde e as pessoas que estão voltadas para a assistência? Quer dizer, é necessário que se consiga discutir esse assunto. E o que faz falta, uma coisa que assusta na área da saúde é isso, quer dizer, antigamente o pessoal dizia, eu não quero que um engenheiro, um engenheiro ou um administrador venha dar palpite sobre como é para tratar um paciente. Mas, hoje em dia, o cientista de dados ajuda muito a fazer isso. Quer dizer, existe, hoje em dia, medicina preditiva. Então, você consegue predizer, sem ser um cigano, muitas coisas com um grau razoável de acerto. E aí, quem são, então, os stakeholders da área da saúde? Os stakeholders da área da saúde somos todos nós e mais toda a população. E uma das frases mais mal utilizadas no mundo, seja ele da gestão, seja ele da assistência, seja ele do sistema de saúde, é dizer que o paciente está no centro. Primeiro, porque não é para o paciente estar no centro, mas seria para o cidadão estar no centro. Mas eu já passo
né, do cidadão para o paciente. Dificilmente o paciente está no centro. Se o paciente estivesse no centro, o sistema de saúde seria construído de outra maneira. Mas a comodidade não é para o paciente e não é para o cidadão. Quando a gente fala, de novo, em gestão urbana, algumas tendências mais contemporâneas apontam para o fato de que o jeito como Brasília é desenhada faz mais sentido do que, por exemplo, a maneira pela qual São Paulo é desenhada, ou a maioria das grandes cidades são desenhadas, em que você tem que se deslocar milhares de quilômetros para chegar no seu local de trabalho ou coisa parecida. No Rio, existe uma diferença em relação a São Paulo, né, que, digamos, a zona pobre, a zona menos pobre, a zona mais rica, são muito mais próximas do que em São Paulo, exceto em algumas fotos que já se tornaram clássicas. Mas, na verdade, isso tem a ver com quem é que está no centro, né? Agora, é claro que quanto melhor informado ou quanto melhor formados forem os profissionais, sejam eles da assistência, sejam eles da saúde, mas que não tenham a viseira que os centra naquele objetivo único, mais será possível enxergar. Então, por exemplo, na área de informática ou de ciência de dados, hoje em dia já se fala que logo mais isso vai ser exatamente igual eletricidade, quer dizer, não existe, não se concebe o mundo sem eletricidade. Hoje ainda há quem conceba o mundo sem internet, mas são cada vez menos essas pessoas. E uma coisa que o gestor tem que conseguir perceber é o quanto isso consegue integrar. Não é assumir que o que ele sabe é verdade, mas, infelizmente, tem muita gente que continua acreditando nisso. E aí, de novo, a questão é do que tem medo quem tem medo da gestão em saúde. Será que tem medo de ser controlado nas suas atividades? Será que tem medo de ser cobrado por resultados? Um dos exemplos mais tristes que eu ouvi na minha vida foi, eu tive uma aluna que depois ela foi ser médica sem fronteira / enfermeira sem fronteira na África. E ela tinha sido minha aluna, enfermeira, na Escola de Administração de Empresas lá da Fundação. E aí, ela, com todo o seu conhecimento, chegou lá para organizar e começou a definir indicadores. E aí, entre os diversos sem fronteira que estavam com ela, falou assim, mas como assim? O capitalismo chegou no Médicos Sem Fronteira? Aí, esta jovem olhou para mim e falou, eu não acreditei. Quer dizer, os caras achavam que ter indicador, ter critério de avaliação, era estragar a visão linda de mundo, que é a filantropia a qualquer custo, a qualquer preço. A tese de doutorado dessa jovem acabou sendo sobre logística em operações humanitárias. Então, eu imagino que ela deve ter sofrido um pouco também ao estudar os casos sobre os quais ela se debruçou. E aí, a outra coisa que me assusta quando a gente fala em gestão em saúde é que não sei dizer nas outras áreas do conhecimento, e eu vou terminar por aqui, porque eu falei que eu não ia falar mais que 40 minutos. É que na área da saúde as pessoas, pelo menos, adoram um chavão. Quando elas aprendem, por exemplo, hoje, em 2022, todo mundo fala como se tivesse alguma ideia do que está falando sobre resource-based, value-based healthcare, quer dizer, assistência à saúde baseada em valor. A quantidade de bobagem que eu já ouvi sob esse título tão bonito, e, na verdade, ele é bonito, ele faz sentido, ele pode ser implantado,
Mas não existe uma varinha de condão. E, para isso, eu volto na discussão de quem tem medo da gestão em saúde. Quer dizer, a formação em gestão de saúde não vem associada a uma varinha mágica, que fala, então, agora tudo vai acontecer. Quer dizer, o fracasso, a morte, jogar a toalha, fazem parte da atividade, da gestão da pessoa doente. Na saúde, não. Mas, às vezes, não dá para manter as pessoas saudáveis, principalmente considerando as condições em que muitos dos nossos concidadãos vivem. Então, se a gente quer ter um país com mais saúde, nós temos que formar gestores de saúde com uma visão mais de saúde também. E era o que eu tinha para dizer, eu acho. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Maria. Como você vê, é sempre uma maravilha sempre ter a Ana Maria. Ela é sempre famosa por alguma coisa, então, mas vê que é uma analista perspicaz, profunda, conhece a realidade e maneja bem aqueles detalhes que nós todos esquecemos, às vezes, quando falamos de um tema, né? Ela, por ser estudiosa, por ser praticante e ser pesquisadora, né? Ela sempre revela novidades e coisas interessantes no tema que ela estuda. Eu vou, assim, como tem alguns minutos ainda, eu vou perguntar se ela pode responder algumas perguntas. A plateia aqui pode ter curiosidade. Com prazer. Tá, então, vamos ver se alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade. Freitas já levantou o braço. Na sua palestra, muito interessante, uma coisa que eu pensei e que você falou é porque os planos de saúde não induzem a promoção da saúde. Não diz, olha, Freitas, você tem a sua alimentação, a sua atividade física, em vez de gastar muito no dia que eu tiver ir para o UTI, por que não previne isso? Seria muito mais barato se houvesse uma indução para eu ter mais conhecimento como promover a minha própria saúde. No meu caso, eu sou engenheiro, então eu estou naquele grupo esquisito. Olha, existe um texto clássico de marketing chamado Miopia em Marketing, que tem a ver com a visão de curto prazo. Todo mundo conhece, né? Mas, que chama Miopia em Marketing. E aí ele tem a visão de curto prazo. A operadora de saúde no Brasil, que é completamente diferente das operadoras de saúde que tem em outros lugares, elas, 80% do seu mercado são planos corporativos. E aí, as corporações, quando compram um plano de saúde, agora eu vou entrar num terreno perigosíssimo, mas, enfim, elas não sabem o que estão comprando e, com muita frequência, elas são orientadas por uma empresa que lhes dá assessoria. Não vou nem falar em corretor, que lhes dá assessoria. Com alguma frequência, primeiro, o que importa não é a saúde do funcionário, mas é que o funcionário não reclame, e o preço. Enquanto que a operadora vai fazer os cálculos para ver a sinistralidade daquela empresa. Ou seja, o tempo médio que uma empresa fica com uma operadora no Brasil é de 3 anos. Então, as operadoras de saúde, miopemente, falam o seguinte: por que eu vou investir numa coisa como promoção de saúde, cujo resultado virá em 5 a 10 anos, se daqui a 3 anos o cara vai sair daqui, eu vou estar ajudando outra operadora que vai pegá-lo a ter lucratividade? Essa é uma. E outra das causas também tem a ver com, enfim, os assessores que assessoram as empresas e que, às vezes, são remunerados pelas operadoras de saúde também, não só pelas empresas. Sem querer falar mal de ninguém. Eu acho. É uma pena. Mas por isso que, quando a gente fala em cadeia de valor, eu vou falar isso aqui, mas, enfim, como está sendo gravado, eu não vou poder negar depois.
Mas existe o conto de que entre o agricultor que planta o tomate e por que preço você compra o tomate sob forma de molho num restaurante chique, tem uma série de pedaços que encarecem o raio do tomate e que, às vezes, não adicionam qualquer valor a essa cadeia, adicionam no máximo custo. Uma vez eu estava discutindo isso num evento até onde tinha gente de saúde, gente não de saúde, e alguém falou, entendi, você está dizendo que as pessoas da cadeia de valor em saúde deviam estar na cadeia para ter mais valor. Eu falei, bom, você que está dizendo, não sou eu, mas às vezes é o que acontece. Às vezes é o que acontece. Eu tenho um triste exemplo de uma amiga que vai fazer uma operação bariátrica e não, em nenhum momento cuidaram de ela melhorar a alimentação, melhorar a atividade física, não foi orientada sobre isso, mas vai fazer uma operação bariátrica que vai custar muito mais caro. Muito Pior, obrigado, parabéns. Se o senhor quiser, eu lhe digo que existe uma triste estatística de que muita gente que se submete à cirurgia bariátrica perde peso durante os primeiros 2, 3 anos e depois, como não foi orientada com relação à sua saúde mental, à sua rotina de exercícios, etc., volta a engordar. Só que absorve menos os alimentos. Então, ela pega a parte ruim da cirurgia com a parte ruim de não ter sido orientada adequadamente. E esta é a grande discussão entre a saúde individual e a saúde coletiva. Muito obrigado. Professora, pegando um pouquinho de gancho aí no que o professor Freitas falou, e nessa última fala da questão das cirurgias bariátricas, quando a senhora falou na questão do transplante, eu achei muito interessante porque existem dados, inclusive, sobre isso, né, que é muito mais comum do que se imagina, pessoas que recebem determinados órgãos e não cuidam desses órgãos, né? Se a gente pensar com a cabeça matemática, esse órgão tem um custo. Como a senhora falou, o corpo é como se fosse uma máquina que escangalha e vai para a oficina mecânica, que é o hospital. Então, quando alguém recebe um coração transplantado, esse coração ele tem um custo, e ele precisa de manutenção, senão ele escangalha novamente e você tem que trocar novamente. E dentro desse escangalho, desse defeito, é muito comum, né, a questão da falta da atividade física, do cara que recebeu um coração transplantado fumar, né, dele não fazer controle, né, da alimentação e, com isso, né, virar hipertenso, ter colesterol alto, etc., etc., e esse coração escangalha novamente, ele precisa de um novo transplante. Quando a gente está falando em SUS, ele vai automaticamente para uma fila novamente, caso, hipoteticamente, fosse necessário ele fazer um novo transplante. E quando ele vai para a rede gerenciada pelos planos de saúde, no caso, os particulares, mas com a gestão de plano de saúde. Ele poderia ser considerado um não elegível por não ter feito, digamos assim, as revisões técnicas do seu produto? Não, transplante tem a ver com fila, e no Brasil, especificamente no Brasil, digamos que em 95% das vezes, quem paga pelos transplantes é o SUS. Quer dizer, cobrir o transplante não é coisa que seja do interesse de boa parte das operadoras, que, portanto, se eximem dessa cobertura. Mas, por exemplo, um centro fantástico de transplantes no mundo é a Espanha. Eu tenho uma conhecida que, no Brasil, fez 3 transplantes de rim. Ela rejeitou a 10... o rim dela, cada um dos rins dela durou cerca de 7, 8 anos, que é mais ou menos o esperado. Aí ela foi para a Espanha, o rim que ela está usando já deu sinal de cansaço, então ela está fazendo diálise 3 vezes por semana na fila
para um novo transplante da Espanha. Mas ela é magrinha, ela se cuida, etc. Só que, será que, enfim, 4 vale para isso? No NHS, que é um sistema americano que tem, do Reino Unido, que tem regras muito claras, em algum momento definiu-se que só iria, quer dizer, o transplante faz sentido para tirar a pessoa da diálise. Há lugares em que a diálise, hoje em dia chama terapia renal substitutiva, que é um desses bonitos eufemismos que mostram quem é do ramo e quem não é do ramo. Mas quem consegue fazer essa terapia renal substitutiva, às vezes ela é extremamente lucrativa para quem a realiza. Então, o transplante deixa de ser de interesse. Por outro lado, eu tenho um aluno nefrologia, aliás, 2, mas que trabalham em operadoras de saúde concorrentes. Um deles fez uma belíssima revisão de prontuários, comparando um pouco o SUS com uma operadora, quer dizer, o sistema público com uma operadora de saúde, e descobriu que a falta de cuidado com alguns dos procedimentos que podem evitar que a pessoa tenha doença renal grave ou que pode retardar o aparecimento dessa doença renal grave, as pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas estão preocupadas em fazer aquilo que o paciente pede ou que eu estou mais acostumado a fazer. Pedir aquele exame ou olhar para o pé da pessoa com frequência não tem porquê. Então, fazer um bom exame, uma boa anamnese com muita frequência, toma mais tempo durante uma consulta. Mas, se você olhar para isso no longo prazo, você tem uma boa previsão. E só para mostrar que eu sou jovem, antenada e tudo, no mundo inteiro, a telemedicina já é uma realidade. O atendimento à distância, não é o médico olhar para o paciente por celular e dar palpite, não é isso. Mas a telemedicina já é regulamentada, já é regulada adequadamente, etc. E no mundo inteiro se busca formas de fazer com que ela funcione melhor. Aqui no Brasil ainda há, por causa de corporativismo, por não haver acordo sobre como remunerar a assistência, ainda está escrito na lei que pode fazer telemedicina enquanto perdurar a pandemia. Como eu não sei até quando vai a pandemia também, né? Mas, enfim, isso não é uma coisa que me deixe muito feliz com, digamos, os formuladores da política. Obrigada, professora. Professora Ana Maria? Pois não. Eu gostaria de fazer 2 observações. A primeira delas é de que fantástica a senhora ter incluído a questão da gestão urbana, né? Principalmente dentro quando você está falando da promoção da saúde, né? Eu acho que isso tinha que entrar um pouquinho, né, no meio de conhecimento, e aqui a senhora menciona a questão do conhecimento, né, nos nossos gestores, né, porque, infelizmente, né, ninguém entende que saneamento faz parte da saúde, né, que a qualidade do planejamento urbano pode levar em consideração a qualidade da alimentação, que, por sua vez, subestabelece a questão da renda de população não muito beneficiada. E são fatores extremamente importantes, principalmente quando as pessoas começam a perceber, né, que isso tem valor, que a senhora menciona também, né? Essa questão, quando a gente fala
da questão da gestão urbana, né, e a interferência da gestão urbana como a promoção da saúde, isso é fundamental. São coisas extremamente elementares e que deveria, na realidade, ser objeto de estudos, né? Eu acredito que a universidade tem um papel fundamental nisso, que é buscar a investigação de resultados de acordo com a variação dessas políticas urbanas, né? A variação das políticas urbanas numa situação A ou B tem, sim, resultados, e aí nós podemos ter fatores de avaliação desses resultados, né? Aí eu acho que tem um bom trabalho para a academia, pelo menos na minha instituição, né, que hoje, já há 20 anos, é parceira da FGV. Nós estamos trabalhando com isso, e não apenas na nossa instituição, mas nós estamos buscando parceiros da gestão pública e privada, né? É importante que uma prefeitura tenha a capacidade de colocar seu time na área de planejamento para também trabalhar na área de saúde sob a ótica de que a qualidade do processo de planejamento tem uma interferência direta na questão da qualidade da saúde. Então, enfim, eu só gostaria de lhe solicitar qualquer estudo que você tenha nesta área. Eu acho que seria extremamente interessante, e eu teria um interesse muito grande, que a gente pudesse compartilhar isso com instituições públicas e privadas que nós temos dentro da nossa instituição educacional. Existem estudos que estão sendo feitos nesse sentido. E, por exemplo, tem um outro inglês, que é o Sir Marmot. O Sir Marmot tem algumas palestras sobre determinantes sociais que são absolutamente esclarecedoras. Eu tive o prazer de falar na Academia de Medicina, no mesmo evento que o Sir Marmot. É uma coisa inacreditável. Inacreditável. Quer dizer, existem estudos que estão sendo feitos cada vez mais. Um dos novos credos da Organização Mundial da Saúde são os determinantes sociais da saúde, Social Determinants of Health, SDH. Ótimo, ótimo. E só antes de encerrar, eu não posso deixar de dizer que essas suas flores que estão aí na sua tela são questões que realmente têm uma interferência direta na saúde, que reflete a alegria das pessoas. Que bom. Parabéns pela senhora. Obrigada. Parabéns. Olha. Muito obrigado. Tudo bem? O professor Marcos levantou a mãozinha. Marcos, sim, tá, tudo bem. Marcos. Bom, professora, primeiro eu queria agradecer ao professor Paulo Mota, né? Eu sou ex-aluno dele também, com honra, né? Com muita alegria. Também a alegria da minha filha estar aqui, que é médica, né? Isso é muito bom, fico feliz com isso. Mas é mais um depoimento, né? Eu sou voluntário em ajudar em prefeituras, principalmente Secretaria de Saúde. E a senhora deixou para mim uma informação muito importante, porque eu não estava entendendo até agora por que eu parecia um ET quando eu falava de gestão. Porque eu queria ensinar, eu queria dar aula voluntariamente para eles, falar como que é importante vocês terem uma gestão, as pessoas entenderem. Eu sempre ficava assim, as pessoas me enxergam como um ET. Será que eu estou falando coisa errada? Será que, como eu ouvi, não, o mais importante é ser da área de saúde, só isso, não precisa mais do que isso. E eu não entendia, porque eu falei, olha, eu não sou da área de saúde, eu sou engenheiro. Então, eu falei, não. Se é através da gestão que você vai possibilitar uma série de questões, como você disse aqui o tempo inteiro, não é? Então, agora, com essa palestra, eu tive mais subsídios,
vou me preparar um pouco mais para insistir nesse assunto, não é? Porque eu gostaria muito, porque onde eu moro, por exemplo, um dos lugares onde eu sou voluntário, eu gostaria muito que as pessoas pudessem usufruir muito mais da possibilidade que tem, do que se oferece, não é? De uma forma mais organizada, melhor, de forma que o cidadão pudesse usufruir disso. Então, quero agradecer a você, e estou chamando de você, não de senhora, porque Muito obrigada. É uma jovem, né? Então, assim, eu gostaria de fazer esse depoimento exatamente para dizer como foi bom para mim ouvir você dizer isso e falar, agora eu vou ter argumento para poder realmente falar de gestão de novo na área de Secretaria de Saúde. Muito obrigado por isso. Viu? Professora Ana Maria, queria também fazer uma pergunta. Já está acontecendo na saúde o que já vem acontecendo há um tempo na educação, ou seja, os grandes grupos que entraram na educação, né, abriram o seu capital, né, abriram o capital em bolsa, e o que a gente tem visto, eu tenho acompanhado muito de perto isso, é que é muito difícil o equilíbrio entre atender às demandas do investidor, porque, obviamente, se ele coloca o dinheiro ali, ele espera que esse dinheiro seja bem remunerado, senão ele tira dali e bota em outro local, porque ele não tem nenhuma preocupação com o resultado disso. Ele quer o retorno do dinheiro dele, né? E a área social, de um modo geral. No meu entender, está havendo um desequilíbrio aí grande. Por exemplo, o aluno ser chamado de cliente, porque ele não é cliente do professor, ele é cliente da instituição. Ele, do professor, ele é aluno. Então, nós temos essa coisa do marketing excessivo, e eu tenho visto que não há nenhuma preocupação em avaliar a qualidade. Pelo contrário, né? O que a gente está sentindo na educação o modelo de gestão. Os modelos de gestão são excelentes, mas o retorno, a qualidade em si, porque o que acontece? A gente começa a padronizar os currículos, e aí você tem uma disciplina, por exemplo, de contabilidade, vou dar um exemplo aqui, que você bota o contador, o administrador, o economista, o atuário, todo mundo fazendo a mesma disciplina, só que ela tem um nível de importância para uma área que não tem para outra. Né? Um administrador ele não faz lançamento contábil, ele tem que interpretar dados. Né? E já o contador faz lançamentos. Então, está havendo um conflito muito grande com relação a isso. E o que a gente está sentindo é que nós estamos caminhando um pouquinho, se já não muito, para isso também na área da saúde. Agora, por exemplo, a Redditor parece que adquiriu a Sul América. Então, aí vão adquirindo os planos, e quem tem o plano que se dane. Essa é a grande verdade. Né? Eu queria ouvir a senhora, já que eu gostei tanto da forma pela qual a senhora conduziu a palestra. Isto é uma questão interessantíssima, porque ela tem a ver, de novo, com os fundamentos. Então, em tese, quem é que vai dizer o que é valor ou quem é que vai dizer o que é qualidade? Então, a qualidade ou o valor para o acionista é um, para o gestor é outro, para o médico é outro, para o familiar é outro, para o cidadão. Então, isso não está definido. Hoje, março de 22, tem gente que acha que a saída está em dois caminhos. Um deles, o de governança, quer dizer, que alguns escândalos que se veem, se houvesse governança de fato, gente que tomasse conta de como são tomadas as decisões,
a coisa poderia ser um pouco melhor controlada. Por outro lado, tem um modelo que é desenvolvido pelo Institute for Healthcare Improvement, Instituto para o Desenvolvimento da Assistência, que foi fundado pelo Don Berwick, que foi um pediatra que foi ministro, mais ou menos ministro da Saúde do Obama. Ele tomava conta do CMS, que era o Medicare mais o Medicaid, mas enfim. Então, ele criou uma coisa chamada Triple Aim, que é o tríplice objetivo. E na época eu ainda ficava meio nervosa porque eu falava no Triple Bottom Line, que é o negócio da sustentabilidade, mais o Triple Aim, e que no fundo, né, dá para a gente olhar para tudo mais ou menos junto. Só que esse triplo objetivo, ele tem 3 coisas. Ele tem a ver com melhor saúde, ele olha para a saúde da população, custo e experiência. Só que, quando a gente fala em saúde da população, não dá para falar em 210 milhões de brasileiros de uma vez só. Você tem que pensar em que população você está pensando, porque você vai trabalhar sem fragmentar demais, mas você tem que ver o que é preciso fazer para este grupo de transplantados, ou esse grupo de obesos, ou esse grupo de grávidas, e você tem que oferecer os melhores resultados para esta população. Mas quer dizer, quem sabe oferece para todo mundo. Quando se fala em custos, as pessoas automaticamente falam reduzir custo, e não é. É o melhor custo, é o custo mais adequado. Então, por exemplo, aquilo que o professor Freitas tinha comentado, quer dizer, por que não gastar com educação, com convencimento das pessoas para isso e para aquilo, que vai ter um resultado lá. Então, isso é um custo que você não tinha antes, portanto, pode vir a aumentar o custo no momento, mas o resultado será melhor. E o terceiro, que tem a ver com a experiência. Então, depois desse triple aim, que é o que a pessoa achou, se a pessoa foi convencida, se ela fez o transplante, gostou do resultado do transplante, vai se cuidar depois, resolver inventar o quadruple aim, que não adianta só o paciente ter ficado feliz, mas o trabalhador da saúde também precisa achar que o que ele está fazendo faz sentido. E com isso, assim, você tem o quadruple aim, isso é os 5 Ps, os 6 Ps, os 15 Ps. Quer dizer, as pessoas gostam de customizar os modelos. Hoje em dia não tem mais triple bottom line, hoje em dia tem ESG. Tem gente que já acha que no S do ESG tinha que ter mais saúde junto com o social, que não pode ser só social, tem que ter saúde também. E assim nós vamos vivendo de amor. Quer dizer, professor e consultor tem que ganhar a vida. Muito bem. Muito obrigado. Eu posso fazer uma perguntinha? Posso dar uma palavrinha? Então faz a você, deixa. Eu faço uma próxima vez, Ana. Não, professor, vai lá. Não, vai, Nazaré, você é convidada, aí vai. Tá bom, muito obrigada. Queria primeiro agradecer a Ana Maria, incrível sempre te ouvir, sempre um prazer. Muito obrigada a Paty, que me convidou para estar aqui hoje com vocês, professor Mota, querido do coração, Carlos também, um amigo querido, tem tanta gente, Obrigado. Ana que está aí também, tanta gente querida, né? A Ana Maria falou tanta coisa, né, que tem que borbulha aqui dentro da gente, daria para ficar aqui o dia inteiro, claro. Não é, discutindo. Exato. E ela citou a questão da gestão urbana, que eu também fiquei aqui, né, borbulhando. Eu sempre acredito que é com a educação, né, Ana Maria, que a gente vai trazer essa transformação. E aqui nós temos vários professores, e eu acho que é uma provocação que você fez, assim, incrível, que eu acho que a gente tem que levar os assuntos. Nós damos aula para gestão, dou aula para gestão de saúde, então é importante a gente levar para a academia os temas, né? E aí você citou a telemedicina, que é um tema também, né, que eu estava aqui atendendo agora o paciente online,
E tinha paciente, tenho, né? Está me esperando às 7 e eu não queria sair daqui, não queria dar tchau para vocês sem antes agradecer esse momento. Mandei um recadinho para ele: olha, estou numa reunião, vou atrasar um pouquinho. E é isso, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, não é? E o Norman está falando assim, é verdade, e a gente vai levar, a gente vai voltar no presencial, é claro. Eu estou indo no consultório hoje só 2 vezes por semana, os outros dias todos aqui, ó, sentadinha aqui, e que prazer que está aqui, não é? Poder atender o paciente, poder estar aqui com vocês, volto para o paciente daqui a pouco, vou até 10 e tanta da noite, e com alegria, com felicidade. Então, muito obrigada por esse momento a todos vocês. Vou ouvir o professor Paulo antes de sair, mas depois vou sair a francesa, porque o paciente está me esperando. Não, pessoal, eu acho que ela já fez um término. Eu ia perguntar uma coisa, só contar uma historinha, mas você já fez um término maravilhoso, ela já concluiu de maneira maravilhosa para todo mundo. Mas já que você sugeriu, eu só peço só uma coisa simples, né? Porque vocês falam muito em educação. Na experiência de vida, eu tive nos anos 80, eu tive lá na Washington, aqui na UPS, muita ligação com a saúde do adulto, né? Eu estava na moto falando dos estilos de vida para as doenças do adulto, né? E eu mandaram lá fazer trabalho no Instituto Nacional do Câncer, na época, você conheceu o pessoal de lá, né? E eu fui à primeira reunião de lá e tomei susto, porque eles eram pessoas educadas, né? Então, o presidente do Instituto Nacional do Câncer, o presidente da Campanha Nacional de Combate ao Câncer e todos os médicos presentes da região, todos, com exceção de um, fumavam, né? Fumavam. Você lembra disso, né? Só tinha um médico argentino que não fumava e que foi protestar e falou assim: aqui no Instituto Nacional do Câncer, aqui até o ascensor fuma no elevador, dentro do elevador com a porta fechada, né? E eles queriam no lugar do mundo que isso acontecia. Você lembra disso, não é? A pessoa falava disso. Né? E eu trabalhei com essa área várias vezes lá com o pessoal, precisamos de estilo de vida, né? Porque, você sabe, o pessoal, a gente fazia pesquisa aqui no Rio, o pessoal de cigarro falava 30% das pessoas entrevistadas. Eu fumo, mas eu não só deixar de fumar, não digo ficar doente, eu paro. Não me faz mal, né? Quando eu ficar doente, eu paro, né? Então, eu falava isso. Então, uma coisa que eu aprendi depois, notando, eu mesmo vai no médico, o pessoal conta a história, depois de mais idoso, mas são de hábitos de saúde, hábitos saudáveis, que eu acho que devia ter ensinado na escola primária. Eu não sei se... Eu vi uma vez uma pessoa, um médico da Finlândia, falando sobre isso, porque esse negócio da educação lá na faculdade, não sei o quê, hábitos de vida, ninguém vai trocar. Isso devia começar lá embaixo. Eu queria saber se você conhece alguma ideia dessa. Eu só vi uma vez um médico finlandês falar com isso, e dizer que na Finlândia tem escolas que ensinam esses hábitos saudáveis lá na escola primária, no início da vida, né? Mais tarde, mudar os hábitos é muito difícil, né? Eu não sei se você viu alguma coisa disso aí em algum lugar. Né? Você tem, por exemplo, acabei de esquecer, a Michelle, você veja a minha intimidade. A Michelle Obama simplesmente proibiu que as escolas nos Estados Unidos vendessem frituras e porcaritos. É tão simples. E aí, assim, se a criança não cria o hábito de comer porcarito na escola, já é um ótimo caminho. Se vai lá escovar o dentinho depois do recreio, já aprendeu a escovar o dente. E mais, quer dizer, se você pensa nas crianças que hoje em dia entendem muito mais de reciclagem e coisas que tais do que os adultos que tentam ensiná-las, né? Mas como isso se conversa na escola, é mais fácil ensinar, não desperdiçar água. A criança aprende isso com muita facilidade. Se os pais não atrapalharem, vão ser adultos ótimos. O problema são os pais. Isso é muito bem, só que as escolas não têm isso, né? Eu acho que as escolas não têm isso. Mas, bom, já cansamos demais a Ana Maria, né? Eu sou jovem, tá? Eu sei, mas merece descanso, os jovens também merecem descanso, né? Eu tenho certeza, Ana Maria, eu expresso aqui a opinião de todos os presentes aqui, quando eu te agradeço por essa brilhante exposição, né? É uma maravilha ver uma pessoa que fala solto, assim, com detalhes, né? A maneira simples de falar coisas extremamente importantes, né? E que maneira de nos ensinar, que a gente aprende e nos faz pensar, né? Então, eu acho que... Excelente. Excelente. Exatamente. Então, eu acho que é uma aula maravilhosa, né? Que você deu, uma palestra maravilhosa, né? E que a gente enriqueceu o conhecimento de todos nós, né? De maneira simples, fácil, mas coisas extremamente importantes que nós aprendemos hoje, que você acha que você deve continuar essa carreira de compartilhar isso com toda a comunidade aí em São Paulo e depois com o mundo, né? Já sei que você trabalha
também pelo mundo afora. Né? Muito obrigado pela sua presença, foi uma honra, um prazer de tê-la aqui. Tá? Faço minhas as Muito suas bom. palavras, professor Paulo. Tá, muito bem. Eu só antes de terminar, Muito obrigado. Excelente evento. Muito bom. Muito vou bom. fazer para o pessoal da Professor, fica só a dica para já marcar uma próxima, porque eu já tinha anotado aqui pelo menos umas 5 perguntas, entendeu? Para não atrapalhar, eu só fiz uma. Ana Maria Malik, 2. Muito bem. Vamos retorno. pensar em sua grande ideia, viu, Padre? Essa grande ideia. Estou só para anunciar aqui a próxima não é sobre isso. A gente tem toda terça-feira, hoje é terça-feira do mês, a gente tem uma palestra aqui. Né? Então, vamos anunciar a próxima é dia 26 de abril, né? Que é sobre o Oliver Stone, que é lá de São Paulo, né? Que ele vai falar sobre as consequências do conflito da Ucrânia para o setor privado brasileiro. Né? Os que estiverem interessados em assistir. Né? Obrigado, professor. Mas depois vamos pensar... eu vou tentar convencê-la, coitada, mas ela é jovem, ela disse que é jovem, ela pode vir outra vez, né? Pode sim. Pode ser. Então, muito obrigado, então. Né? Eu que As agradeço. moças são sempre Boa noite, muito doutora. bem-vindas na academia. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigado. Boa noite a Parabéns. todos. Obrigado. Para você, uma flor com flor por trás. Muito obrigada.